Como fazer a importação de qualquer entorno com a sua topografia e edificações para o Revit, utilizando o AutoCAD e o CAD Mapper de maneira fácil e rápida. O primeiro passo então é acessar o site do CAD Mapper e clicar nesse botão azul. O segundo passo então é digitar o endereço de onde você quer tirar esse entorno nessa caixa de pesquisa, que no meu caso é a Avenida Carlos Gomes. Logo depois de digitar esse endereço, o site vai buscar ele e vai ver a disponibilidade de edificações e da topografia. Depois então nós temos essa barra lateral na esquerda, que tem diversas opções. A primeira delas então é selecionar qual programa queremos o arquivo. No nosso caso seria o AutoCAD. E logo depois escolhemos o que devemos incluir. No nosso caso então vamos marcar a opção de construções em 3D. E de topografia. As demais configurações não são extremamente necessárias, mas é recomendado que em Road Geometry, ali embaixo, deva-se colocar Outlines. Depois disso então, é só clicar no botão Create a File, no canto inferior direito, e esperar o site processar o modelo em 3D e 2D deste entorno. Depois de processado, é só clicar no botão de download e esperar o download ser feito. O arquivo vem numa pasta compactada ou zipada e basta você extraí-la. Após descompactado o arquivo, basta abrir ele no AutoCAD e você pode ver que o modelo em 3D e 2D do entorno já está ali. Porém, ainda é necessário fazer algumas configurações. Primeiramente, então, abrindo a janela de propriedades da camada, você deve então selecionar todas as camadas que tem ali no projeto e congelá-las. Depois disso, começando então pela primeira camada, que é a camada das construções, você seleciona ela e descongela. Pode ver que apenas as construções estão visíveis agora. Então, o que a gente vai fazer é selecionar todas elas e copiá-las para um outro arquivo. Precisamos usar o comando Ctrl+Shift+C, que ele nos permite colocar as coordenadas de onde queremos copiar o nosso desenho. Então, inserindo esse comando e colocando as coordenadas 0, 0 e 0, que são o ponto de origem do desenho, basta apertar o número 0, depois apertar a vírgula para inserir a coordenada no eixo Y, e por último, mais uma vírgula para a coordenada do eixo Z. Depois disso, então, o comando vai pedir para a gente selecionar o que a gente quer copiar e o recomendado é digitar a palavra All, que ele já seleciona todo o desenho que está visível. Depois disso, então, é só dar um Enter e colar ele em outro desenho. Também, para colar, você pode usar o comando Ctrl+V, e aí o AutoCAD vai pedir as coordenadas e você tem que fazer a mesma coisa que fez antes. No caso, colocar ele no ponto de origem. Só digitar 0,0,0 que o AutoCAD vai colocar ele no ponto de origem. Aqui é importante mencionar que o CAD Mapper ele baixa os arquivos na unidade de medida de metros. Então é muito importante que nesse novo arquivo de desenho que você criou, por exemplo, agora para as construções, é importante que você altere as unidades de medida de milímetros, que normalmente é o padrão do AutoCAD, para metros, para não dar nenhuma confusão de escala. Feito isso, é só ir em salvar como e escolher um lugar para salvar esse arquivo. Você pode botar o nome que quiser, e nesse caso eu vou colocar Poa Edificações. O próximo passo então é voltar no arquivo original e fazer o mesmo procedimento com o restante das camadas, com exceção das camadas 0, Depth Points e Viewport. Esse procedimento é interessante fazer porque caso você precise fazer alguma alteração, seja nas curvas, na posição de uma edificação ou na própria topografia, os arquivos vão estar separados. Então fica muito mais fácil o manuseio. Chegando na parte da topografia, chegando na camada da topografia, é interessante que se façam algumas configurações nela antes de salvar.
como por exemplo utilizar uma ferramenta que deixa ela mais suave, que é a Smooth More. Após selecionar a topografia, ela aparece lá no canto superior direito e é só dar um clique nela que já está feito. É interessante também fazer o comando Explode, que é X-Enter, e depois disso pode salvar como topografia ou topografia 2, como eu estou fazendo aqui agora. Agora então, indo para a parte do Revit, vamos criar aqui um novo arquivo, dar um OK. Como estamos salvando os arquivos na unidade de medida metros, aqui no Revit também precisamos fazer a mesma configuração. Digitando o comando UN no teclado, vai abrir a janela de unidades e em comprimento a gente faz essa alteração de milímetros para metros. Aqui no Revit, então, a gente vai na aba de Inserir, na barra de ferramentas superior, e depois disso vai na opção de Importar CAD. Depois de clicar nessa opção, vai aparecer uma janela para você carregar os arquivos que quer importar. É muito importante que aqui se faça a importação primeiro da topografia, que fica mais fácil de fazer o terreno pelo fato dela estar sozinha no projeto. Então eu vou carregar aqui a topografia 2 e pode ver que ela está ainda com esses quadriculados, com essa malha, digamos. Para resolver isso e transformar ela realmente numa massa num terreno, basta ir na aba de Massa e Terreno, Superfície Topográfica, e ao invés da opção de colocar pontos, ir na opção de Criar de Importação. Depois disso, selecionar Instância da Importação, e aqui você seleciona essa malha quadriculada da topografia. Depois de selecionar ela, vai abrir essa pequena janela, você desmarca a camada 0 e deixa só a topografia, e dá um OK. Pode ver que ele criou já o terreno, essa massa da nossa topografia. E depois disso você pode apagar com tranquilidade essa malha quadriculada do CAD, ficando apenas só o terreno no projeto. Depois disso então você pode carregar o restante dos arquivos de CAD e pode ver que vai aparecendo um por um. Agora eu estou carregando aqui as construções, ela leva um pouquinho mais de tempo porque são diversas edificações e é muito interessante que o site ele já proporciona elas todas feitas de uma vez só. Você não precisa ter o trabalho de ter que desenhar um entorno, de ter que modelar em 3D as edificações. Então, pode ver, carregou aqui, então todas elas. Agora eu vou carregar o restante dos arquivos, como as curvas de nível e as ruas. Então é isso, é um processo bem simples e que auxilia muito na compreensão do entorno na hora de projetar. Eu espero que esse tutorial tenha ajudado e se puder ajudar com a divulgação, deixando um gostei ou compartilhando, serviria de grande ajuda. Então é isso, até mais.